Olá a todos, o meu nome é Dione Colares de Souza, eu sou professora da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará, sou cantora lírica e juntamente com Leonardo Coelho de Souza, estamos apresentando aqui nessa jornada a canção de autoria feminina em Belém do Pará, da Belle Époque até a primeira metade do século XX. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os organizadores dessa jornada, coordenadores do GP, pelos eixos temáticos. E vou falar um pouquinho agora do estudo, que é um estudo situado em meio aos estudos culturais e de gênero, de memória e identidade na Amazônia, tendo como suporte material da pesquisa a canção de autoria feminina no Pará. Falar um pouco da motivação, o que foi a pesquisa e sobre os acervos pesquisados. A motivação foi, primeiramente, a afinidade com a área, porque eu sou cantora lírica e professora da área também. E também porque a pesquisa sobre a canção de autoria feminina no Pará é muito pouco explorada ainda, muito pouco pesquisada. E a promover a visibilização desse conjunto por meio de estudo de difusão dessas obras foi uma ação que se desdobrou a partir dessa pesquisa. Inclusive, estamos trabalhando também com a editoração desse material e com o registro fonográfico também. O que foi essa pesquisa? Esse estudo está voltado essencialmente à pesquisa de fontes documentais primárias sobre mulheres no espaço das artes musicais da Amazônia paraense, recuperando suas identidades, práticas, memórias, vivências, saberes e produções musicais. A pesquisa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento acadêmico científico na área do patrimônio cultural e musical e também promover estudos sobre memória, identidade, documentação, preservação e difusão do patrimônio cultural da região, no que tange às práticas e representações musicais produzidas pela mulher na Amazônia paraense. Sobre os acervos pesquisados, nós pesquisamos em diferentes acervos, diferentes fontes. As fontes onde nós encontramos as partituras foram nos arquivos do Acervo Vicente Salles, pertencente ao Museu da Universidade Federal do Pará, na Biblioteca do Instituto Estadual Carlos Gomes e em acervos particulares de familiares de algumas dessas autoras investigadas ou de pessoas que atuaram na área de música. Outros documentos também fizeram parte dessa pesquisa, que foram arquivos de programas de apresentações artísticas de concertos realizados no Teatro da Paz, arquivos de jornais e periódicos de época, conjunto documental coletado em programas de concertos de época, críticas musicais, notas jornalísticas, outros materiais, como fotos, registros autografados, periódicos de época, foram extremamente importantes para a compreensão crítica das partituras manuscritas reunidas para este estudo. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês essa tabela, que é referente às partituras manuscritas encontradas no acervo Vicente Salles, que foi o acervo onde se encontrou o maior número de partituras manuscritas e editadas também. Nesse acervo, em termos comparativos, para se compreender a dimensão do trabalho, foram encontradas 587 partituras de autoria masculina e 104 partituras de autoria feminina. Dessas 104 partituras de autoria feminina, 59 são canções, ou seja, composições para canto e piano, possuidoras de texto, por isso denominadas canções. E as selecionadas para esse estudo, devido a algumas inconsistências e por nós não encontrarmos dados biográficos para termos certeza que algumas dessas compositoras viveram em Belém, selecionamos apenas algumas para esse estudo. Então, 52 do acervo Vicente Salles e acrescentamos mais 4 composições de outros acervos e fontes encontrados na cidade de Belém, totalizando um número de 56 canções.
Aqui nós podemos ver nessa tabela a relação nominal dessas compositoras, tá? Que viveram em Belém nesse período de recorte da pesquisa, que foi o final do século XIX até 1950. Então, todas essas compositoras nasceram em Belém ou, em algum momento de sua vida, viveram em Belém do Pará, aqui no Brasil. Agora eu vou discorrer um pouco sobre o nosso percurso metodológico. Nós realizamos a pesquisa documental e de campo, que partiu da busca e seleção das partituras, programas de concertos no Teatro da Paz, que é nossa maior casa de espetáculo em Belém. Procuramos críticas musicais em periódicos regionais, fotos, notas jornalísticas também, entre outras fontes. Partimos também para a pesquisa bibliográfica para aporte teórico a partir da perspectiva dos estudos culturais e de gênero. A partir desse material coletado, nós estamos realizando estudo musical do material, que está em andamento, discussão e divulgação dos resultados da pesquisa, incluindo o acervo fonográfico que nós estamos montando a partir da gravação de algumas canções selecionadas. Então, aqui seguem alguns exemplos de canções, de manuscritas encontradas nesses acervos. Aqui, Compreensão, de Marcele Guamá, que foi uma compositora e professora de canto que viveu em Belém. Aqui um exemplo de um programa de concerto realizado no Teatro da Paz, em 1922. E aqui uma nota jornalística sobre um sarau musical que ocorreu numa residência particular de família aqui em Belém, em 1934. O que nós podemos constatar é que as transformações sociais vividas em Belém durante a economia da borracha tiveram efeito no processo de construção desse universo musical e agiu sobre as relações sociais e na incorporação de diferentes valores estéticos, no ato criativo dessas mulheres também. Nas canções que estamos estudando nesse trabalho, observou-se o processo de assimilação de modelos estéticos musicais europeus, na escrita musical delas também, como a utilização do piano como instrumento principal para as suas composições, uma vez que a formação pianística era essencial para a mulher daquela época, era um fator de valorização, até considerado um dote feminino. Então, o ato de compor música fazia parte de uma tradição masculina na época. Por isso, essas mulheres não foram conhecidas como compositoras. Elas eram socialmente conhecidas como professoras de música, quando atuavam nessa área, ou mesmo como donas de casa, quando casavam, muitas vezes deixavam de atuar na área da música e guardavam suas composições ou tocavam as suas composições no ambiente privado, para a sua própria família ou para o seu próprio deleite. As questões de gênero que envolvem o conjunto dessas obras demonstram que as mulheres compositoras foram impelidas para uma espécie de isolamento criativo e elas não atuavam de forma colegiada. A música de autoria feminina tem fortes traços da tradição da música erudita europeia, mas várias dessas compositoras tiveram influência da música popular brasileira em suas canções, criando sambas, lundus e outros gêneros da música popular brasileira também que influenciaram nas suas composições. Aqui nossas referências. E o nosso muito obrigada.